Oi, pessoal! Bom, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo informativo, né, sobre a espiritualidade. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Manu, tá? E eu vou me apresentar um pouquinho para vocês entenderem, né? Eu sou cartomante e espiritualista, trabalho com oráculos e com a espiritualidade, né? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma pauta que está um pouco em alta ultimamente, né? Que é a espiritualidade livre, de certa forma, e eu, como adepta dessa prática, vim trazer aqui algumas dicas de como você pode estar cuidando da sua espiritualidade em casa, baseado na minha experiência, né, de vida. Bom, eu trouxe aqui seis pequenas coisas que me ajudaram bastante a desenvolver minha espiritualidade sozinha em casa, sem nenhum tempo, né? Eu já tentei sim ser de alguma casa, algum templo, só que a minha espiritualidade não acabou se dando. E eu sou uma pessoa que sou muito apegada à minha espiritualidade. Não me limito a terreiro ou a templo religioso para cuidar da minha espiritualidade. Então eu resolvi cuidar eu sozinha em casa mesmo, por uma questão de realmente amor pela espiritualidade. Bom, né? Algumas, algumas práticas que me ajudaram a desenvolver melhor minha espiritualidade em casa e minha mediunidade também, porque eu sou médium, né? Eu tenho algumas mediunidades e eu consegui aflorar elas sozinha, sem estar em um terreiro, tá? Eu vou dar algumas dicas de como foi que eu fiz. A primeira delas, que me ajudou de uma forma grotesca, gigantesca, realmente me ampliou, né? A minha consciência também ampliou, foi aprender a meditar. É uma coisa pequena, básica, difícil, não vou mentir, é difícil para quem tem a mente muito agitada, mas foi algo que me salvou, né? Porque quando eu aprendi a meditar, eu aprendi a escutar meus guias espirituais, eu aprendi a discernir quando eram meus guias espirituais que estavam se comunicando comigo e quando era a minha consciência, né? Então, a meditação é algo assim indispensável no desenvolvimento mediúnico de qualquer pessoa. Quando você vai em um terreiro incorporar, quando eles falam firme a cabeça, é no estado de consciência que você entra da meditação. É você não ser mais consciente, você ser o observador da sua mente, né? E ali você vai conseguir discernir quando é seu guia espiritual, quando não é, quando é seus pensamentos, quando é seus medos, quando é sua ansiedade, quando é gatilho. Vai te tornar uma pessoa mais consciente a meditação. E foi os primeiros contatos espirituais que eu tive com os meus guias foram através de meditação. Além que meditação aumenta nossa frequência vibracional, né? Cada vez que a gente medita, a gente vai estar se limpando, vai estar se conscientizando, vai conseguir firmar a mente, né, para estar se conectando com guias individuais. Uma coisa que eu faço muito, que eu fazia no meu início do meu desenvolvimento, né, era colocar um ponto de uma entidade que eu queria me conectar e meditar naquele ponto. Deitava e, inclusive, eu indicava para minhas amigas e elas faziam ali e conseguiam se conectar com a entidade delas e a gente acabava compartilhando ainda as experiências. Enfim, foi algo que me ajudou bastante. Eu mantive a prática de meditação por 3 meses, todos os dias seguidos, fazendo pelo menos meia hora de meditação. E eu tinha experiências muito incríveis. Hoje em dia, eu já consigo ter um discernimento de quando sou eu, quando são os meus guias espirituais me dando intuições. Então, eu consigo discernir muito bem e bem certinho quando são eles e quando não são. E é uma coisa assim que no dia a dia assim mesmo eu sei que eles estão falando comigo, tá? Pra poder estar fazendo alguma coisa assim, nada a ver. E aí a minha mente começa a vir algumas informações, eu consigo discernir que são eles, né? Intuitivamente. E assim que eles me ensinam muitas das coisas que eles têm para me passar, né? Outra coisa que me ajudou bastante para abrir meu canal mediúnico, para me limpar, para me alinhar, são os banhos de ervas, né? Eu aprendi a fazer banho de ervas e é uma prática que eu faço assim diariamente, direto. Eu estou fazendo banho de erva para me limpar, para aumentar minha frequência, para firmar a cabeça. Tem banho só para abrir sua mediunidade, né?
sua intuição, sua clareaudiência, tem banho para tudo. Banho de glamour, né? Banho para prosperidade, tem banho para todas as finalidades. E não fica de fora os banhos de meditação, né? Os banhos de meditação, de formar a cabeça. Outra coisa que me ajuda bastante também, né? São óleos que eu faço. Eu faço óleos, alguns óleos espirituais cruzados para me ajudar, né? A ter contato com eles. Eu tenho um óleo específico de clarividência que eu mesma fiz, né? E é um óleo muito bom que eu, às vezes, quando eu tô com a intuição meio fraca, eu sinto que eu tô com a intuição meio fraca, eu passo e ele abre a minha intuição novamente de uma forma muito gritante, né? Outra coisa que me ajuda também nesse ramo de ervas é fumar o cachimbo da jurema, tá? Para quem não sabe, isso aqui é feito de jurema, é um cachimbo muito utilizado aí na religião dos juremeiros. Eu não sou da jurema, mas eu tenho alguns guias que já se apresentaram, porque eu tenho afinidade com a jurema, eu acho uma doutrina muito linda, né? E é uma vertente que eu super iria, né? Só que aqui na minha cidade eu não tenho acesso a essa religião tão facilmente. Então eu continuo somente com os estudos por cá, tá? Outra coisa que me ajudou a cuidar da minha espiritualidade de forma sozinha, a gente pode se dizer, foi aí a questão dos oráculos, né? Eu sou cartomante, mas quando se trata de um guia se apresentando para mim, eu sempre gosto de confirmar com alguém que joga Búzios de Exu. E no Búzios de Exu se confirma, né, os guias espirituais que estão te acompanhando, porque é muito fácil um espírito que não é o seu guia vir se passar por o seu guia espiritual. Então, para eu ter uma certeza, para eu ter uma confirmação que é aquela entidade que está falando ali, que não é algo de ruim, eu sempre busco um oráculo, e é o oráculo do Búzios, para saber se aquele guia que se apresentou para mim realmente é o guia que está dizendo, né? É realmente a entidade que está dizendo ali. Vários guias meus gostam de se apresentar para mim diretamente de sonho. Eu sou médico e tenho a mediunidade, que eu esqueci, onírica, né? Eu acho que é onírica, eu não me lembro, não me recordo agora, mas eu vou botar aí no vídeo, que é a mediunidade de ter sonhos premonitórios, então meus guias se comunicam muito comigo também através de sonhos, né? Eles já se apresentaram, já me deram um recado, já me mostraram muita coisa através de sonhos, e aí para eu ter a certeza que não é ninguém querendo se passar por um guia meu, eu sempre busco, né, tá aí confirmando através dos oráculos, né? Quando eu tô com alguma dúvida espiritual, porque às vezes as minhas emoções estão à frente, eu ainda sou humana, apesar de ter um bom firmamento de cabeça, é recorrer mesmo a oráculos, né, para ter aí um discernimento se é espiritualidade, se não é, o que é que tá acontecendo, se tá tudo bem. Então, eu sempre busco aí os oráculos, tá? Para estar me ajudando aí na minha caminhada, para eu não me enganar, tá? Outra coisa que é essencial para quem está nessa caminhada, que não encontrou um terreiro bom ainda, não encontrou um terreiro de confiança, não quer dizer que você tenha que seguir a espiritualidade livre, mas talvez no momento que você não tenha um terreiro para você ir, é realmente você estudar os fundamentos da Umbanda, né? Eu estudo muito a Umbanda, não me identifico como um bandista, mas eu estudo muito a Umbanda porque eu acho muito bonito o jeito que eles cultuam a ancestralidade, a espiritualidade. Enfim, eu acho muito bonita a forma como a Umbanda cultua a ancestralidade. Eu acho lindo, tá? Então, eu estudo muito fundamentos de Umbanda, fundamentos também de outras culturas que cultuam a ancestralidade, mas o que eu mais aprendi a cultuar os meus realmente foi na questão, no quesito de Umbanda. Bom, outra coisa que me ajuda muito também, né, além dos estudos e da meditação, dos banhos, do fumo, do oráculo, é realmente eu aprender a escutar os meus guias espirituais, que é através da meditação. Mas ter discernimento do que é sua consciência e do que são eles é muito importante, né? E sempre ver se aquela informação que foi passada tem um fundamento. Todas as informações que os meus guias espirituais me passaram, eu sempre confirmo se ali tem algum fundamento. E sempre tem, né? Eu vou confirmar para eu entender o porquê que aquilo está sendo usado. Né? Não é só você sentir intuição e jogar lá e fazer alguma coisa. Não. Tem que ver se aquilo tem discernimento, tem cabimento. E sempre tem. Né? Às vezes eu vou fazer um padê e ele pede tal carne. E é um padê específico, por exemplo, para
filtrar situações, tirar pessoas ou movimentar sua vida, e eles vai e me pede um padê com, com fígado. Não tinha entendido porque carne específica até eu ir, né, estudar sobre. E realmente, o padê de fígado é para filtrar algumas situações da sua vida, filtrar algumas pessoas, filtrar energia. É um padê de movimentação, um padê quente, né? Mas, basicamente, para quem está nessa dúvida, se vai para a espiritualidade livre, se tem medo, não tenha medo, tá? Não tenha medo, apenas faça com cuidado, com cautela, tome todos os cuidados possíveis, tá? Mas, resumidamente, o que eu faço para cuidar da minha espiritualidade de uma forma certa e segura é assim, tá? Depois eu posso estar fazendo alguns vídeos falando algumas coisas que eu faço de firmeza para estar filtrando energias ruins, para estar eliminando energias negativas da minha casa, tá? Porque a gente que trabalha com a espiritualidade, a gente chama a luz para nossa casa, consequentemente as sombras vão querer também, né? Que não há luz sem sombra. Então, depois eu posso estar fazendo um vídeo falando algumas proteções espirituais que eu faço para vocês fazerem também na casa de vocês. Mas basicamente o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Era esses ensinamentos que eu tinha para vocês hoje. E até a próxima.